Salve, salve você que acompanha o Análise Verdão aqui no YouTube. Meu nome é Leonardo Suzuki, sejam muito bem-vindos a mais uma análise pós-jogo. Vamos falar de Grêmio 2, Palmeiras 2, esse jogo maluco, né? Esse empate meio inacreditável. É um jogo que teve uma história que misturou frustração com tristeza, com alegria, com muita coisa. Um jogo realmente de muitas emoções, porque foi uma partida em que o Grêmio esteve com a defesa totalmente fragilizada desde o minuto zero. O Palmeiras, durante o jogo inteiro, teve todo o espaço do mundo para vencer, mesmo com tantos desfalques. Só que o Palmeiras foi acumulando erros técnicos ao longo da partida, amontoando erro técnico em erro técnico, da saída errada do Marcos Rocha com 2 minutos de jogo, as chances perdidas por John, por Rony e enfim. E aí vira um 2-0 pro Grêmio num jogo que era tranquilo pro Palmeiras, teoricamente. E aí quando parecia que ia ser isso o jogo, o Palmeiras vai lá e empata, tira não sei de onde esse empate. Então eu não sei nem dizer com que gosto fica esse empate no fim das contas. Mas vamos analisá-lo aqui porque tem bastante coisa pra gente comentar sobre esse 2-2. Peço pra você deixar o seu likezinho aqui já, pra que depois eu sei que você esquece, então já deixa o seu likezinho aqui pra ajudar o canal. Assista a análise e depois você comenta a sua opinião. Fechou? Então, assim, pra falar o português correto, o jogo começa 1-0 pro Grêmio, né? Vamos combinar. É basicamente isso, né? O Marcos Rocha, ele realmente está mal. O Abel, ele escala o Marcos Rocha muito porque, como tem o Estevão lá pela direita, o Marcos Rocha pelo menos equilibra um pouco em termos de posicionamento, já que o Mike disputa mais aquele corredor com o Marcos Rocha, com o Estevão, perdão. Só que, gente, honestamente, pela fase atual do Marcos Rocha, vale mais usar o Mike numa função diferente da que ele prefere do que usar o Marcos Rocha. Ele está realmente individualmente muito mal e falhou nesse gol do Grêmio. E o jogo basicamente começa 1-0 pro Grêmio. Só que depois, quando o jogo começa de fato pro Palmeiras, né? Quando o Palmeiras acorda ali com 4 minutos de jogo, o Palmeiras se encontra ofensivamente e o Palmeiras consegue criar chances, né? Era uma ocupação de espaços ali já meio padrão, a saída de 3 com Marcos Rocha, Vitor Reis e Naves, Fabinho e Aníbal como dupla de volantes, o Estevão aberto pela direita, Piquerez pela esquerda e na frente John, Flaco e Rony, alternando bastante o posicionamento, né? Às vezes você tinha o John um pouco mais meia e o Rony abria, outras vezes o John abria, o Rony virava centroavante e o Flaco recuava para ajudar o time a jogar, enfim, esses três trocando bastante de posicionamento. E o Palmeiras, assim, desde o primeiro tempo criou um monte de chance, finalizações de Piquerez, de Estevão, de John, o Rony, assim, até no primeiro tempo o Rony tirou o gol do Flaco Lopes de cabeça, tentou bike que não foi, no finalzinho do primeiro tempo teve outra chance, o Rony também tecnicamente deu uma prejudicada, mal demais o Rony, e o Grêmio, como eu disse, dando muito espaço defensivamente para o Palmeiras. Então não foi à toa que o Palmeiras encontrou tantas oportunidades, porque a frente da linha de zaga do Grêmio tava real um latifúndio. Isso que o Grêmio tava meio jogando uma final, né? Porque os caras estavam pilhados pra caramba. E mesmo assim deixando muito espaço. O grande problema é que o Estevão era basicamente o único que não errava tecnicamente falando naquele ataque. Talvez o Flaco também, né, errou menos que os outros. Mas de resto, pelo amor de Deus, o Palmeiras jogando bem coletivamente. Então vejam bem, né? Quando eu falo jogando bem, não quer dizer que o Palmeiras estava acertando tudo. O Palmeiras estava errando tecnicamente, mas o Palmeiras coletivamente, como um time, estava gerando as possibilidades para gerar gols, para gerar chances, encontrando espaços, gerando possibilidades de finalização, só que errando muito tecnicamente. O Rony, o John, o Piquerez errando muito tecnicamente, o Fabinho, o próprio Aníbal Moreno errou bastante, enfim, ali na frente, só o Estevão, que fez uma grande partida, e o Flaco acho que errou um pouco menos, mas de resto, o Palmeiras ficou muito prejudicado nesse sentido. E o segundo tempo, inclusive, começa do mesmo jeito que o primeiro tempo terminou, porque é um segundo tempo que com 50 segundos você tem um Palmeiras com posse de bola, um Palmeiras que envolve o Grêmio, que gera espaço e que deixa o jogador na frente do goleiro. E aí o John chuta pra fora aquela chance com 50 segundos de segundo tempo. Era a chance do Palmeiras começar o segundo tempo como o Grêmio começou o primeiro tempo, né? Basicamente fazendo um gol já sem nem ter começado direito o jogo. Só que o Palmeiras
perde chances, e isso é uma coisa que não é desse jogo contra o Grêmio, é uma coisa que já vem se repetindo, e mesmo em jogos que o Palmeiras não vai tão bem, contra o Fortaleza, por exemplo, que o Palmeiras tomou 3-0, um time totalmente remendado, muita gente jogando mal, o Palmeiras teve chance de fazer 1-0 com aquela oportunidade do Gabriel Menino. Contra o Grêmio, perdeu muitas chances também, então é um negócio que é frustrante, sabe, porque é um Palmeiras que, mesmo jogando desfalcado, cria oportunidades. Tá claro ali que o Palmeiras poderia vencer o jogo, só que aí erra a saída de bola com 2 minutos, que nem foi contra o Fortaleza, né? Comete um pênalti, perde chance após chance, então é um negócio que realmente é frustrante ali ao longo do jogo. É um jogo que desde 5 minutos do primeiro tempo tava tranquilo pro Palmeiras empatar e pro Palmeiras virar, mas tecnicamente foi minando o jogo com esses erros técnicos. Aos trancos e barrancos, o Palmeiras consegue achar um gol ali com o Flaco Lopes. E aí, bicho, é aquele negócio meio inexplicável, né? Liga aquela luz no Palmeiras de Abel Ferreira. Quando a gente acha que não dá mais, o time encontra a força de sei lá onde, né? Depois do golzinho do Flaco, o time dá uma animada. E aí o Estevão faz esse golaço totalmente absurdo. É loucura, né? O Palmeiras desperdiça as chances mais fáceis pro garoto ter que chutar do meio da rua no ângulo, fazer um golaço desses. Pelo menos o Palmeiras conseguiu empatar. E vale o destaque individual pro Estevão, porque realmente muito da força ofensiva do Palmeiras ao longo da partida passou pela qualidade do Estevão. O Estevão realmente endiabrado contra o Grêmio, assim, jogando muito bem, muito solto, apanhando muito também, e o juizão nada, né? Pelo amor de Deus, eu não gosto de falar de arbitragem aqui, mas o juizão Marcelo de Lima Henrique, nossa senhora, cara. Primeira oportunidade que ele teve, ele amarelou os 2 zagueiros do Palmeiras. O Grêmio cansou de bater no Estevão, o Reinaldo quase arrancou a perna dele, o primeiro amarelo que o Grêmio levou foi aos 26 do segundo tempo. 26 minutos do segundo tempo, é sacanagem, né? Mas enfim, no fim das contas, eu acho que o panorama do jogo é mais ou menos esse. É um Palmeiras que consegue ser superior em termos táticos barra coletivos, só que erra muito, erra muito. Claro que passa pelos desfalques também, mas do mesmo jeito, não pode, né? Pô, o último lance do jogo, de John cobrar um escanteio a meia altura que o zagueiro tira com o pé, pô, é um negócio que não tem como, né? É muito complicado, né? Mas eu preciso comentar aqui também sobre as trocas do Abel, tá? Porque foram umas trocas meio diferentes, também pela quantidade de desfalques, mas que eu preciso comentar. Porque primeiro, ele troca o Fabinho pelo Mike, tira o Fabinho, coloca o Mike, e aí o Mike vira teoricamente um segundo volante, mas na prática é alguém para ajudar o Estevão ali pela direita. Era um jogador que ele não participava tanto da saída de bola, a saída de bola era mais com o Aníbal e o Mike já ficava meio ali na frente para tentar dobrar ali com o Estevão, gerar alguma coisa por ali. Depois ele tira o Naves e põe o Vanderlan, então ele tira um dos zagueiros amarelados, recua o Piquerez para fazer a saída de bola e abre o Vanderlan. E depois ele coloca o Dudu no lugar do Marcos Rocha, né? Loucura. Mas ele basicamente recua o Mike, que estava mais à frente para essa saída de bola, para vir mais de trás. E o Dudu fica mais solto ali na frente. E assim, independente do resultado, tá? Eu sei que o Palmeiras empatou o jogo. Mas eu preciso comentar aqui, principalmente a segunda troca, que é o seguinte. Em absolutamente todas as vezes que o Abel tirou um zagueiro para deixar 2 laterais na saída de bola, 2 laterais e um zagueiro, o resultado foi sempre o mesmo. Não melhorou o time ofensivamente do que já estava e arreganhou a defesa para tomar contra-ataque. Então assim, eu entendo que os 2 zagueiros estavam amarelados, é uma situação complicada, são os 2 garotos, né? Não é nem um zagueiro mais experiente, era uma situação difícil. Mas eu acho que, assim, tá claro, olhando racionalmente aqui do ponto de vista de estratégia mesmo, do ponto de vista tático, que o Abel já tentou isso e isso não funciona. Ele tentou isso contra o Atlético Paranaense na Arena Barueri, ele tentou isso contra o Fortaleza fora de casa, tentou de novo contra o Grêmio. Palmeiras empatou, beleza, mas o Palmeiras não empatou porque ele tirou o Naves e colocou o Vanderlan, certo? O Palmeiras conseguiu encontrar um empate ali, mas era um Palmeiras que já tava conseguindo atacar bem. E realmente eu acho que essa é uma troca que ele vem repetindo quando o Palmeiras precisa do resultado e que é uma troca que mais arreganha o time do que aproxima o Palmeiras da vitória, certo? Tirar um zagueiro e deixar acumulando lateral ali na saída de bola. E o resultado final, né, no fim das contas, como eu falei no início do vídeo, é um resultado que eu acho até um pouco difícil de interpretar, porque assim, se a gente pensa, empate fora contra o Grêmio, beleza, ok. Só que se a gente pensa na fase recente do Grêmio,
não é tão ok, dá pra vencer. Só que se a gente leva em conta os desfalques do Palmeiras, vira ok de novo. Só que se a gente considera que o Palmeiras foi superior e criou um monte de chance de gol e perdeu um monte de chance de gol, já não fica tão bom assim. Só que se a gente considera que o Palmeiras saiu perdendo de 2-0 e foi buscar, o empate já volta a ficar bom. Só que perdeu chance no final também. Enfim, só que o Palmeiras também tirou uma bola em cima da linha, né? Num cabeceio ali do Grêmio quando já tava 2-2. Então, honestamente, eu não sei interpretar direito. Cada um pode achar aí se achou bom ou ruim. Eu acho que no fim das contas, quando a gente olhar pro longo prazo do campeonato, o empate fora de casa contra o Grêmio acaba não sendo um resultado ruim, não. Mas eu acho que é um resultado que implica em próximos jogos do Palmeiras, porque o Palmeiras vai ter 2 jogos agora em sequência que o Palmeiras vai precisar vencer os 2. O Palmeiras enfrenta o Bahia dentro de casa, e jogo em casa o Palmeiras precisa vencer, precisa melhorar o seu desempenho como mandante, e o Bahia não vai ser fácil, certo? Não vai ser um adversário fácil. E depois visita o Atlético Goianiense, que é um time que também vai precisar da vitória, lutando contra o rebaixamento, mas que o Palmeiras vai precisar vencer para pelo menos compensar um pouco esse empatezinho hoje. E voltar a emendar aí uma sequência de vitórias. Até porque depois desses jogos, os reforços chegam. Depois desses jogos, aí é Botafogo fora de casa, que é mais difícil, mas aí já tem Maurício, já tem Felipe Anderson, já tem Giai, já tem Gabigol, será? Não sei, vamos ver. Mas já é um Palmeiras que vai conseguir respirar um pouco mais em termos de elenco. Claro que ao longo dessa semana deve voltar, e talvez o Rômulo, não sei, o Lázaro, enfim. O Zé Rafael, o Murilo, o Gomes volta do Paraguai agora. O Palmeiras tá precisando, viu? De verdade. E é um pouco mais confortante saber que daqui a algumas semanas, quando o Palmeiras precisar poupar, quando o Palmeiras tiver jogador suspenso, tiver jogador lesionado, a gente vai ter mais opções, talvez entre o Maurício e não o John, talvez entre o Felipe Anderson e não o Rony, enfim. O Palmeiras vai ter um pouco mais de alternativas que tecnicamente não prejudiquem tanto quando o coletivo consegue encontrar soluções. Só que de nada adianta o coletivo encontrar soluções e deixar o jogador na cara do gol se o jogador chutar pra fora, né? É um negócio um pouco complicado. Mas é isso, meus amigos. Chegando no fim do vídeo e respirando um pouco mais agora, acho que tá bom, vai, empatezinho fora de casa. Seguimos, vamos buscar recuperar isso nas próximas rodadas também, com uma sequência de vitórias. Certo, meus amigos? Quero saber a sua opinião aqui embaixo também, mande aqui nos comentários o que você achou do jogo, se você concorda comigo, discorda, enfim, quero saber. Não esqueça do seu like, de se inscrever no canal e de acompanhar todos os vídeos que estão saindo por aqui, porque tem muita análise bacana. Hoje mesmo saiu um vídeo analisando se o Gabigol faria sentido taticamente no Palmeiras, então se você ainda não viu, entre no canal para assistir. Muito conteúdo bacana saindo e conto com você para acompanhar sempre os próximos. Fechou, meus amigos? Muito obrigado pela companhia em mais um vídeo. Vejo todos no próximo. Tchau, tchau.